Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Este é o episódio de número 68 e eu recebo hoje aqui um grande amigo, super especialista, um dos maiores conhecedores em produto aqui de tecnologia do Brasil, um cara que eu admiro demais, um cara que eu acompanho faz tempo. E a gente vai conversar sobre tecnologia, um pouco da história dele e vamos falar muito como se faz esse negócio de gestão de produtos. Seja muito bem-vindo, Joca! Boa, obrigado pelo convite, Toledo. Prazer estar aqui. Valeu, Jocão. Obrigado por você ter aceitado. A gente estava tentando falar desde o começo, o Joca estava recluso, né? Exato. Mas já tomei a segunda dose, agora estou um pouco mais tranquilo. Já tomou, boa. Eu tô nas minhas últimas 2 semanas para tomar a segunda dose. Boa. Também tô ansioso, cara. Não, dá um alívio, né? Dá um alíviozinho, dá um alíviozinho. A segunda dose, você tomou qual? Eu tomei AstraZeneca. AstraZeneca. Tranquilo? Tranquilo. Na primeira tive um pouco de dor de cabeça, a segunda zerado. Eu tomei Pfizer, tive 0, chegou à noite, na hora de dormir, acordei 1 hora da madrugada com um pouco de palpitação. Tá. Tomei um negocinho pra dar uma relaxada e zerou. Pronto. Boa. Encontrei meu vizinho aqui, ele falou, qual você tomou? Eu falei, cara, tomei Pfizer. Ele falou, eu também. Fiquei 2 semanas de cama. O cara... Falei, caramba, o seu negócio foi bravo, amigo. O meu foi tranquilo. Isso, nossa. Mas é isso aí. Joca, pra quem não te conhece, cara, você é um cara super conhecido no mercado de tecnologia, mas se tiver alguém que ainda não te conhece, conta um pouco da sua história, assim, em geral. Tá bom, fazer uma versão resumida. Que a gente vai contando. Enfim, me formei em engenharia de computação lá no ITA, lá na década de 90, e já saí empreendendo, né? Tive minha própria startup, que era um provedor de acesso e serviços de internet. Isso lá em 92, 93. Comecinho da internet. Comecinho de tudo. Vendi a empresa em 98 para uma empresa americana, continuei trabalhando nessa empresa durante um tempo, sempre na área de desenvolvimento, na parte de desenvolvimento de software, de sistemas e tal. E, enfim, fiquei um tempo nessa empresa, acabei saindo, devido à quantidade muito grande de viagens. Teve uma vez, curioso, eu estava vindo da Europa, indo para a Argentina, passei no Brasil, fiquei 2 horas, nem fui ver minha esposa nem nada, falei, não, isso aqui já está um pouco demais, né? Tá meio exagerado. E aí acabei saindo, e aí fui para a Local Web, do Gilberto Maltner, que é haitiano também. Ele estava, enfim, bastante preocupado naquela época com os hospedeiros gratuitos, isso 2005, 2006 ali. Estavam surgindo os regionalizados, isso, né? Exatamente. E aí ele preocupado em estar com todos os ovos ali na mesma cesta, vai que a hospedagem vira gratuito para sempre, acabou a empresa, né? Pois é. E aí ele começou a se preocupar em diversificar o portfólio de produto e eu entrei com essa missão ali dentro, né? Fiquei 11 anos lá, enfim, começamos todo o desenvolvimento de produto ali, Martikagan. Você mexia tech e produto Tech e produto. Aliás, minha vida era um inteira, time grande lá, né, Joca? Era umas 120, 130 pessoas, mais ou menos. E a louca, cara, acho que esses dias eu tava conversando com alguém que trabalha lá e falou que a cultura de produto é muito forte. Eu falei, pô, eu sei quem deixou essa cultura aí, essa cultura aí. Fico feliz em ouvir. E, enfim, aí nesse tempo todo a gente diversificou produto ou desenvolvendo dentro de casa, ou fazendo parceria, ou adquirindo empresas. Compraram várias, né? Começou a aquisição de empresas naquela época ali, era 2012, 13, por aí a gente começou com essa história de aquisição de empresa. E aí, nesse tempo de conhecer empresas para fazer parceria e tal, uma linha de produto que a gente olhava muito era a linha de ERP para pequenas empresas. A gente conversou com várias, inclusive com a Bling, que acabou sendo a adquirida, mas dentre elas também conversei com o pessoal da Conta Azul, acabei ficando amigo do pessoal lá. E isso foi 2012, 13, 14 por ali. Aí quando foi 2016, o pessoal da Conta Azul veio de novo e falou, a gente cresceu, já está com 150 funcionários e tal, estamos precisando de alguém para ajudar a liderar aqui a time de produto. E o desafio lá é grande, né? Porque é lá... contabilidade, Exato, produtos complexos, é um produto técnico, que tem um domínio muito específico, né? E aí ele perguntou se eu conhecia alguém ou se eventualmente eu não estaria interessado. Delicado, né? Delicado. Aí, depois de 11 anos ali, quase 12 anos de local, eu falei, talvez seja a hora de dar uma mudada. E ainda tinha a oportunidade de ir para Santa Catarina, que é um estado muito legal. Qual cidade que é? Joinville, né? Que é uma delícia. Super gostoso, pertinho de todas as praias lá, maravilhoso.
E aí acabei conversando com a família e topamos a aventura, né? Fomos morar 2 anos lá. 2 anos. Foi uma experiência muito, muito legal. Conseguiu nadar? Consegui nadar bastante lá. Tem uma turma de águas abertas forte ali. Pô, que legal, não imaginava. Legal, muito legal. E aí eu acabei ficando lá 2 anos, ajudando, enfim, a estruturar todo o time de produto, engenharia, desenhar a visão de produto, que inclusive foi um material que foi pro Series D da Conta Azul. A gente conseguiu os 30 milhões ali da Tiger focado em expansão de time de produto, porque a gente tinha uma visão muito clara de onde a gente queria chegar e a gente precisava de mais time, né? Então esse foi o trabalho que a gente fez lá. E aí quando chegou meados de 2018, por uma questão pessoal, eu tive que voltar para São Paulo. E aí nessa volta para São Paulo, até o pessoal da Monax falou, você pode até sair da Conta Azul, mas você não vai sair do portfólio aqui. Dá uma olhada aqui, né, em tudo que tem aí aqui, o que você quer. vê que tá todo mundo precisando. Eu conversei com várias empresas muito legais ali, mas conversei com algumas de fora também, né, dentre elas o Gympass, né. E aí o César estava me contando ali, era uma empresa realmente muito interessante, já tinha 800 funcionários, já estava em 14 países e tal. E aí eu perguntei para ele, mas e o tamanho do time de produto, tecnologia, engenharia? Aí ele falou, então, são Tava 32 pessoas. Eu, o quê? 32 pessoas para uma empresa desse tamanho? Com já? tech, com designer, né? Era gente de produto. Produto, design e engenharia. E aí ele falou, por isso que eu tô querendo que você venha pra cá pra ajudar a escalar esse time, né? Então eu fui pra lá com essa missão também, né? De ajudar a escalar o time. E aí, enfim, todo a receita ali que eu tinha já, construir visão, da visão desenhar a estrutura de time de produto. Inclusive esse material foi lá pro Series C, que foi com a SoftBank, né? A SoftBank falou, realmente vocês precisam crescer, que bom que vocês já têm o plano, já têm desenhado, né? E aí acabei ficando lá, né? Durante 2 anos. Veio a história da pandemia. Nessa história da pandemia eu estava começando a fazer uma transição de carreira, né, de produto, só produto, para cuidar de uma unidade de negócio independente, que era o Gympass Wellness, focado nesses serviços de bem-estar, que eram apps que a gente ia plugar ali no marketplace para poder oferecer para os funcionários dos nossos clientes. E muita coisa online, né, que coube tudo online, né? Que coube super bem para a pandemia. Quando virou, né? a pandemia, acabou virando o nosso principal produto, porque as academias estavam fechadas. O planejamento foi antes de pandemia? Foi antes, começou em novembro. Cara, eu achei que tinha sido uma corrida pra falar, segure-se quem puder. Começou em novembro, mas estava naquele ritmo de, não, vamos lá, vamos testar, de boa, tal, né? Aí quando chegou em março, a gente estava pronto para lançar o produto. Que time perfeito. E quando a gente estava pronto para lançar, estourou o negócio. Nossa. E aí o que era pronto para lançar, que era para ser, tipo, quatro apps, a gente queria conquistar uma base de, se eu não me engano, acho que era 5 mil usuários ali, acessar 5 mil funcionários ali, né, para conseguir uma base de 100 clientes, era para ser um produto pago, separado e tal. Aí estourou a pandemia e virou tudo. Não, putz, vamos aumentar essa base de apps aqui de 4 para 40, para 100 apps. Caramba. E vamos apresentar isso aqui para todo mundo, mas como parte da assinatura agora, não é mais separado, né? E isso tudo março, abril, maio, ali foi uma loucura. Eu imagino, ali na reta final deve ter sido pauleira, né? Super animado. E aí o que aconteceu? Né? No Gympass eu comecei a perceber, minha carreira toda foi em empresas de tecnologia, né? Você vê provedor de acesso, aí depois local web, né? Tecnologia é o core da empresa, aí depois fui ali para Conta Azul, de novo, o nome do produto é o nome da empresa. Aí quando eu fui para o Gympass eu comecei a perceber que a tecnologia estava ali para servir o core business, que não era tecnologia, que era um benefício corporativo, né, para as empresas oferecerem para os seus funcionários. Eu falei, aqui tem uma coisa diferente, a tecnologia tem um papel diferente de tudo que eu já vivi aqui. E aí nessa época veio o pessoal ali da Lopes conversar comigo, né, o Marcos e o Francisco Lopes, falando assim, olha, a gente acabou de fazer um follow-on na Bolsa, né, a gente já está com capital aberto desde 2005 e tal, mas a gente fez um follow-on em 2019, final de 2019, captamos 150 milhões de reais para fazer a transformação digital, só que a gente está precisando de alguém para liderar isso. Somos uma empresa de 85 anos de idade, já estamos na 3ª geração, indo para a 4ª geração, né, que está cuidando da empresa. Então, assim, é uma empresa totalmente tradicional, cujo core business existe antes da tecnologia, mas que agora vê essa necessidade. Mas eles são muito tecnológicos, né? Eu tive um amigo que trabalhou lá, o Ricardo Basto, depois ele acabou indo para os Estados Unidos. Deve ser 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais. Mas ele era um dos caras mais competentes tecnologicamente que eu conheci. E ele, ajudou a montar um time bom lá. Então, imagino que
essa cultura que já vem de 10, 15 anos, pô, se eles te trouxeram é porque eles confiam muito em tecnologia, né? Confiam bastante. E aí fizeram esse convite para eu ir lá para liderar essa transformação digital, como é algo que eu, assim, nunca vivi na minha vida. Eu falei, nossa, acho que tá aí uma experiência, acho que não dá para deixar passar. Cresce muito, é verdade. Não dá para deixar passar. E hoje eu estou responsável por todo o time de tecnologia lá da Lopes, mas isso inclui também a área de marketing. E a gente está começando a montar um centrinho comercial ali para a gente testar novos processos comerciais mais digitalizados para melhorar essa experiência e depois espalhar para a empresa inteira. Então você meio que está conseguindo pegar a experiência completa do consumidor. Completa. Que demais. E a gente se analisa como uma unidade de negócio. Então a gente vê a receita que a gente é capaz de gerar e o custo, né, obviamente, que a gente tem ali com equipe, infraestrutura, enfim, todo o resto. Então a gente faz uma análise como uma business unit mesmo. Que demais. E esse é um mercado que está super aquecido, né? Muito. A gente olha Quinto Andar, cara, tomando um monte de gente aí no mercado de engenharia, Loft também super agressivo, já virou unicórnio. Tem muita gente se mexendo aí, né, nesse segmento. Tá super animado. Até aquele Em Casa também, que recebeu um aporte do Gus, né? Isso, exatamente. Tá super animado, o que tá deixando mais bacana, né? Trazer, porque o mercado imobiliário, de forma geral, ele é muito atrasado em termos de tecnologia, em termos de experiência, né? Pro usuário, experiência pro usuário, pro cliente final, que, né, quem compra o imóvel, para quem é proprietário também, pros próprios corretores também também é bem antiquado. Então tem muita coisa para melhorar, muito. E é um público muito diferente, né? Eu lembro, agora estou procurando 2 imóveis, né? Um aqui para o Excepcionais e um imóvel lá para Clivo, que a gente também vai crescer. E, cara, vou te falar, eu acho que eu falei com uns 10 corretores. 10 corretores que não deram a menor atenção. Aí eu comecei a mudar a estratégia, né? Porque o escritório da Clivo não vai ser nada muito caro, vai ser alguma coisa entre 4, 5 mil reais. O cara fala, beleza, ganhar 4, 5 mil reais. Mas o escritório da Clivo já estamos falando de coisa de 100, 150. Eu mudei a estratégia. Eu falei, olha, tô procurando 2 imóveis. Um é de 100, 150, outro é de 5, mas eu quero começar pelo de 5. Resolve o de 5 primeiro, que depois a gente vê o de 100. Mas pastei, viu? Não sei o que tá acontecendo. Não, é difícil. E a turma, né, de corretagem de imóveis, hoje eles são muito acostumados num modelo bem tradicional de venda, né? Então, se vê que você não vai gerar negócio, o que ele vai atrás? Vai atrás do próximo, né? É o lead quente. É o lead quente, ele quer lead quente, né? E o que a gente quer com a tecnologia é a gente conseguir conectar o cliente certo com o imóvel mais apropriado, com o corretor que tem maior condição de fazer aquilo acontecer. Então, aí vem o poder dos dados, né? Para a gente conseguir fazer essa conexão, essa linkagem, né? Então, que é esquentar o lead com inteligência, né? Porque cada pessoa tem uma particularidade. Eu imagino que uma família tá buscando colégio próximo, tem toda uma infra ao redor para poder servir melhor, né? Exatamente. E aí você tem que colocar o corretor que melhor conhece aquela região e que está mais acostumado a atender esse tipo de cliente. Você não pode jogar para o primeiro corretor da fila, você tem que ter uma seleção, né? Então todo esse trabalho é o trabalho que a gente está desenvolvendo lá. A Lopes é uma incorporadora? Não, a Lopes é uma imobiliária. É uma imobiliária. Isso. Não tem asset, né? Ela é uma imobiliária, consultoria imobiliária. E ela trabalha com N marcas, então N incorporadoras. Ela trabalha com o que a gente chama de mercado primário, que é o mercado de lançamentos, que são todas as incorporadoras que utilizam, né? A Lopes, ela nasceu disso. Ela, há 85 anos, o que ela começou a fazer é a comercialização de lançamento, comercialização de imóvel na planta. Há 10 anos atrás... E ela monta a infraestrutura, ela monta o stand de venda... Ela monta o stand de venda, ela vai lá, leva os corretores, enfim... Faz landing page, divulgação, foto, tudo mais. Exatamente. E apesar da Lopes ser muito conhecida pelo mercado primário, porque é isso que ela faz há muito tempo, ela já vem há 10 anos trabalhando no mercado secundário, através das franquias, né? A gente tem uma rede de franquias hoje acho que já tem mais de 100 franquias em 10, 12 estados... e a gente tem uma base de imóveis que é a maior base de imóveis do país, de imóveis únicos. Caramba! Né? Então, essa é uma outra parte muito relevante do nosso business. Tem uma terceira parte que a gente fala bastante, né, nos nossos resultados, mas ainda não está claramente percebido, que é a Credipronto. O que é a Credipronto? É uma joint venture que a gente fez com o Itaú e a gente é simplesmente a maior empresa de crédito imobiliário do país que não é banco. Caramba! A maior. Na nossa frente está o Itaú, o Bradesco e o Santander.
Que demais. Só pra você ter uma ideia do tamanho, do volume que a gente faz. Né? Pô, uma fintech no fim das contas, exatamente. né? Então a gente se considera como uma PropTech, né? Olhando toda essa parte aqui de transação imobiliária, mais uma fintech do outro lado. A gente tem pacote 2 em 1, né? O que vocês estão dando foco hoje? Qual que é o que vocês estão prestando mais atenção? Porque, cara, fintech eu imagino que seja gigantesco. Tudo que você falou ali são coisas muito importantes e tem suas devidas complexidades, né? Até você falar, como é que eu vou abrir novas franquias? Muito distintas estratégias, né? O que vocês estão dando foco hoje? Sim. Então, hoje o nosso foco, que a gente o que a gente entende, inclusive, que é o nosso grande diferencial, né? Até se a gente olhar esses competidores bem capitalizados que estão chegando no mercado, a gente tem uma história muito grande. E essa história ela é carregada de dados, ela é carregada de informações. Então, o trabalho grande que a gente está fazendo é de cuidar dessa base de dados e tirar o potencial que essa base de dados pode me dar para eu conseguir colocar a pessoa certa no imóvel mais apropriado. É o matchmaking mesmo. A gente chama até de tri-match, né? É exatamente isso. É fazer esse match entre a cliente certo com o imóvel mais apropriado com o corretor que faz mais sentido para fazer essa conexão. Quando eu decido ser, não sei se é assim que é a escolha, mas se eu decido ser um franqueado, o que eu tenho acesso é essa plataforma, que você vai me dar acesso aos imóveis da minha região. Exatamente. Você traz os teus imóveis, né, para essa rede e a gente faz um negócio muito bacana que existe nos Estados Unidos, mas não existe aqui no Brasil. A gente que trouxe esse conceito para o Brasil, que é o conceito do MLS, o Multilayer System, que é conectar as imobiliárias. Então, se você tem um imóvel para vender e eu sou uma outra imobiliária conectada na rede e eu tenho o comprador, a gente racha. Não tem por que a gente perder. Total. Então, com isso, o que acontece? Minha base de dados ela fica muito mais limpa. Né? Eu não tenho você colocando um imóvel, eu colocando o mesmo imóvel de novo. Não, você não precisa. Você anuncia numa imobiliária só, já está numa rede de mais de 100 imobiliárias e todos os corretores de todas as imobiliárias têm acesso a esse imóvel. A gente, como eu te falei, a gente tá saindo daqui. A Lopes já veio, já fotografou. Não é mais nem nossa, do novo proprietário, mas ele já chamou a Lopes, já veio aqui, o pessoal já tirou foto. Altas tecnologias também para tirar foto, né? A Bruninha também, a Bruninha é fotógrafa, fez uma mágica aqui tirando foto do apartamento também. O que você tá vendo de diferença entre o modelo mais tradicional? Porque, cara, eu vivi isso, não sei se você lembra, né? Eu trabalhei na Oi, que é uma empresa super tradicional, incumbente, gigante, mais burocrática e também a minha vida inteira, maior parte da minha vida em startup. E eu faço muito comparações entre o mundo mais tradicional e o mundo mais startupeiro, assim. O que você tem visto de diferenças do seu histórico de startup para quando você chega no mundo mais tradicional numa empresa de 85 anos? A principal diferença que eu vejo, obviamente as startups elas têm uma agilidade enorme, né, que as empresas mais tradicionais precisam aprender isso, né? Então, uma coisa que a gente discutiu muito assim que eu cheguei ali na Lopes, essa questão do foco na feature versus o foco no resultado que a feature entrega, né? Então, no começo ainda existia, quando eu cheguei lá, existia uma cobrança de umas promessas que tinham feitas de um novo app, um novo site, um novo CRM, enfim, muita cobrança no time em cima de feature. Quando que vai ser entregue? Quando que vai ser entregue essa funcionalidade? E aí o que eu comecei a mudar um pouco o mindset olha, essa funcionalidade ela é um veículo para a gente entregar alguma coisa. Na verdade, o que a gente está atrás é do resultado que isso vai trazer, né? E eu tive uma sorte enorme que quando eu cheguei lá, estava acontecendo um desenvolvimento de um app para o corretor, que eles até chamavam de MVP, mas já estava 5 meses em desenvolvimento. Sem testar, imagina. 5 meses de desenvolvimento e não tinha ido para a rua. Tinha tido a ideia, um monte de ideia super legal, mas enfim, estava lá crescendo. E aí eu comecei a fuçar um pouco, tentar entender, mas qual que era o objetivo, né? Qual o valor que a gente quer extrair? Como que surgiu a ideia de fazer o app? Não, o que a gente sabe? A gente sabe que se a gente colocar o lead na mão do corretor o mais rápido possível, né, e o corretor conseguir engajar com esse potencial cliente, maiores são as chances disso evoluir para um negócio. Aí surgiu a ideia de fazer um app com push notification. Legal, mas como é que ele foi crescendo? Não, e aí a gente pensou, poxa vida, o lead vai chegar e eu preciso cadastrar esse cliente. Eu preciso cadastrar esse cliente, aí mais uma funcionalidade. Poxa, eu preciso poder apresentar outros imóveis para esse cliente, então precisa ter busca de imóveis nesse app. E aí o app foi crescendo, virou um produto completo. Aí eu expliquei, olha, entendo, mas
para resolver esse primeiro problema, que é o lead chegar na mão do corretor o mais rápido possível, talvez um app só de push notification é o suficiente e o resto ele se vira como ele se vira hoje, né? E te digo mais, talvez nem app você precisa fazer. Manda um SMS, manda um WhatsApp. E aí, de birra, a gente foi lá e implementou a notificação via SMS. Foi coisa de 10 dias, estava funcionando. Eu falei, olha... daria para ter trocado 5 meses, né? Tá entendendo a diferença entre foco na funcionalidade e foco no resultado? Né? Então, e o que eu acho que é bacana quando você está falando de transformação digital, né, quando você está numa empresa mais tradicional, levando a tecnologia, é que a tecnologia ela é um veículo, ela não é um fim. Diferente de uma empresa que ela é tech company, o produto é o core, né? Você não imagina Conta Azul sem o software Conta Azul. Né? Agora, quando você vai numa Lopes, você não precisa necessariamente fazer um app. Você pode entregar valor para o corretor, para a franquia, para o proprietário do imóvel, do jeito que for. Pode ser um app, pode ser um site, pode ser um push notification, pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um bot, pode ser qualquer coisa. Né? Cabe à equipe de tecnologia entender bem o problema e ir lá e marcar o gol da maneira mais rápida possível. Né? Você sabe que depois que eu fui lá para o Gestão 4.0... Por sinal, Gestão 4.0, precisamos fazer o produto com o Joca, A gente já fez até o roteiro ali, a gente montou o roteiro inteiro, ficou demais. E esse é um curso, cara, mega demandado, né? Um curso que o Nubank criou a formação de Product Manager de tanta dificuldade que tem de contratar gente, né? Sim. Eu faço as mentorias lá e normalmente eu falo entre 50 e 100 executivos todos os meses. E você começa a ir percebendo alguns padrões, né? Então, uma das coisas que o pessoal sempre chega, um ou outro, né? Puta, a gente tá querendo desenvolver um app lá na empresa, sempre chega assim. Aí eu sempre falo assim, pô, legal, bacana. Deixa eu te dizer como eu faria. Primeiro, o app é uma solução. Você precisa entender qual problema você quer resolver. Entende primeiro, se apaixona pelo problema, para querer resolver o problema muito bem, e daí depois você planeja como que você entrega um valor, provavelmente algo que você consiga testar rápido, e dali você vai caminhando, talvez para chegar no app, talvez para chegar no WhatsApp. Quase sempre eu falo, galera, testa no WhatsApp. Esse problema aí que você quer, você resolve no WhatsApp. Eu queria fazer meio que uma viagem com você, Joca, pegando talvez ou algum lugar que você passou, ou pegar algum lugar hipotético, tipo a Clivo, por exemplo. Imagina que não existe maturidade de produto numa determinada empresa qualquer que já tem um time rodando, etc. Você vai entrar lá para arrumar. Eu queria que a gente fosse pensando tudo que a gente deveria fazer de produto, porque a maioria das pessoas que escutam e assistem a gente aqui é de tech, são empreendedores e vivem isso, respiram isso. E toda vez que a gente dá meio que playbooks, que no fim das contas é o livro, por sinal, o Joca tem 3 livros, né, Joca? Isso aí. Tem 3 livros de produtos, são incríveis, a gente vai falar deles aqui. Eu queria ver se a gente fazia um roteirinho aqui do que você acha, quais seriam os primeiros passos? Entrou nessa startup fictícia, pouca maturidade de gestão de produto, quais seriam os primeiros passos que o Joca daria? Então, eu costumo tentar entender qual que é a relação da empresa com a tecnologia, né? Acho que esse é o primeiro passo. Então, assim, usando um pouco do exemplo ali da Lopes, né? Eu cheguei na Lopes, o time sendo cobrado por funcionalidades e estruturado em função de produto. Mas isso não é bom? Está estruturado já em função de produto? Não necessariamente, a gente vai chegar lá. Mas tinha um time focado no site, outro time focado no CRM para os corretores e para as franquias, e um terceiro time focado em fazer esse app que eu estava comentando. Né? E aí, enfim, assim que eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entender o modelo de negócio, né, entender a visão de produto no final das contas. Então, o que é a Lopes? A Lopes é um marketplace que conecta, né, a pessoa que está querendo comprar o imóvel com o proprietário do imóvel com o intermediador. Né? Então é um marketplace de 3 pontas ali, aí você vê o fluxo de valor claramente. Aí tendo isso claro na tua frente, você começa a pensar, poxa, eu tenho um time de portal, um time de CRM e um time de app. Na verdade o que eu deveria estar fazendo aqui é ter times orientados não a produto, mas a ator da minha visão.
Então, uma das primeiras coisas que eu fiz depois de fazer essa estrutura é falar, vamos mexer nessa nossa estrutura de time, em vez de a gente ter um time de site, vamos fazer o time de site ser o time de cliente final. Uma das coisas que ele cuida é o site, mas eventualmente pode ter outros veículos para entregar valor para o cliente final. Vamos pegar esse time de CRM, de app, vamos transformar no time de corretor e franquia? E aí, eles não ficam presos no produto para entregar valor, né? E aí a gente criou um time focado na persona. Na persona. E aí o terceiro time, que não existia, focado no incorporador e no proprietário, que é dono do imóvel que está sendo vendido. Então, para cuidar do catálogo. Demais. Então, esse foi o playbook que eu acabei fazendo. Mais ou menos parecido com o que eu fiz no Gympass também. Quando eu cheguei no Gympass, tinha um time cuidando do app ali, e um time cuidando de integrar academias. Era tudo que tinha ali. E aí, de novo, olhando a estrutura do Gympass, eu falei, poxa, tem o cliente final, mas tem também o RH, né, da empresa, né, ao qual o funcionário pertence, e tem as academias. Então, o que a gente precisa ter? No mínimo, é um time focado no usuário final, né, que vai ter o app ali, vai se cadastrar e tal. Um time para o RH da empresa, né, poder controlar, né, ver os seus funcionários utilizando o benefício, e um terceiro time focado em entregar soluções para a academia. Desde a academia, né, de bairro ali, que não tem nenhum sistema, que vai usar o próprio sistema do Gympass para fazer o check-in, até uma Reebok da vida que vai ter uma integração forte ali com o sistema, né, de gestão da academia. Quando você escala um time desse, você começa a, de fato, colocar mais time, mais gente, você parte de um princípio onde você tem algumas pessoas e esse time é focado nessas pessoas. Naturalmente, você vai ter que ter ali embaixo, poxa, eu vou cuidar de 1, 2, 3 produtos, mas cresceu esse time. Esse time continua olhando para essas pessoas e dali você começa a derivar squads para olhar features. Como é que funciona a escala disso? Então, aí dentro das tribos você começa a dividir os squads ali, né? Os times individuais ali. E aí você pode fazer uma divisão ou por funcionalidade, ou por jornada, ou por objetivo, né? Tá. Então, jornada, por exemplo, você pode ter a jornada do check-in. Uhum. Né? Esse é um exemplo de jornada. Por funcionalidade, a busca. Por objetivo, um squad de growth, reduzir churn, ou growth, né, aumentar o enrollment rate, aumentar cadastro. Então, você acaba fazendo por diferentes tipos. Sempre acaba ficando meio híbrido ali, né, dependendo muito da tua necessidade. Mas o que é bacana nesse modelo, eu gosto bastante, tenho usado cada vez mais. Nesse modelo é que o foco é na persona, né? O foco principal e é não na no produto. Exatamente. Isso é interessante. Já uma puta dica para quem tá montando. Me fala um pouco de rituais, Joca. O que você gosta de implementar de rituais nos squads? Então, os squads e tribos, assim, eu deixo bem livre, assim, eles rodam muita autonomia, né, do jeito que eles, né, acham que faz sentido. Os squads que eu tenho com o time como um todo, hoje eu tenho mais ou menos umas 100 pessoas ali no Labs. O que eu tenho? Eu tenho alguns líderes comigo, né, então eu tenho um líder da tribo de cliente final, um líder da tribo de corretor e franquia e assim por diante, né? Normalmente o líder tem qual posição na estrutura? Ele é o squad lead, eu imagino. Ele é o squad lead, mas eu já tive algumas situações diferentes. Hoje, o que eu estou fazendo? É um GPM que é responsável pelos PMs, e só pelos PMs. Tá. Tem designers no time? Tem, mas eles reportam funcionalmente... O GPM é um Group Product Manager, Group Product né? Manager, isso. É um gestor de gerentes de produto. Isso. E aí tem os designers reportam funcionalmente para um head de UX, e tem os engenheiros, as engenheiras, os engenheiros que reportam para um lead de engenharia. Que é o líder do capítulo. Essa discussão é super interessante. Como é que você enxerga a liderança no squad? Ele tem a liderança dividida, ele reporta para o squad lead... Ele reporta para o squad lead no dia a dia, né? E reporta para o líder de engenharia na estrutura funcional. Legal. E como é que funciona?
para você os feedbacks nessas situações, né? Porque normalmente o squad lead ele não necessariamente é da mesma função do liderado dele. Eu não sei se vocês fazem alguma performance review, avaliação de performance. Como é que funciona essa rotina? Então, aí tem que ser nesses dois vetores, não tem jeito, né? Você tem que olhar a parte da função e você tem que olhar a parte da entrega de resultado daquele squad, né? Que é liderado funcionalmente pelo Tribe Lead ali, pelo GPM. Legal. Então tem que ter, que é a entrega de resultado para aquela persona. Total, né? total. Lá no Nubank a gente tinha um problema sério com isso, porque era uma das minhas maiores críticas e o Davi até concordava muito, que o líder da pessoa não era do squad. Então ele não tinha autonomia. Então, nos meus squads, às vezes você sentava assim e falava, pô, cadê o designer? O designer foi resolver outro problema do capítulo. Aí a gente falava, mas pô, ele precisava estar aqui, porque o squad tem suas responsabilidades, tem suas metas, tem seus objetivos, então ficava muito solto. Então eu brigava muito lá no Nubank, não sei se acabou mudando, porque eu sentia falta, eu sempre senti muito falta de ter uma liderança forte, de você conseguir ter o mínimo de controle e gestão ali do time que você está trabalhando. Esse modelo que você falou, para mim, é o modelo ideal. Ele dá um pouquinho mais de trabalho na hora que você vai dar os feedbacks e fazer o desenvolvimento, porque ele acaba tendo que ter 2 one-on-ones, né? Um one-on-one técnico, que ele vai ter a evolução técnica dele, mas ao mesmo tempo não é um cara que está fazendo o code review dele, né? Então tem um desafio ali e tem o desafio do dia a dia, que é como essa pessoa está lidando com o time, performando nos rituais, trabalhando em grupo, né? Mas o que acontece? Aí o líder funcional, ele obrigatoriamente vai ter que fazer um bate-papo com o líder da tribo para fazer. Como é que ele está contribuindo? Como é que essa pessoa está contribuindo aí nos resultados, nos OKRs desse time? Né? Ele está realmente participativo? Como é que está? Funcionalmente eu sei como é que ele funciona. Eu entendo tecnicamente em que nível que ele está e como é que ele está indo atrás de conhecer mais, enfim, da função dele, mas eu quero saber a participação dele no time. Então sempre tem que ter essa conversa entre o líder de tribo ali, né, a pessoa que lidera a tribo, e a pessoa que faz a liderança funcional. Do ponto de vista de RH, quem preenche é o líder funcional, mas o líder funcional ele nunca vai conseguir preencher completamente se ele não tiver esse input do líder de tribo. Você falou um pouco de avaliação de performance. Esse é um negócio que eu sempre tive enormes preocupações e raiva, porque eu nunca gostei. Eu sempre achei que a gente nunca tinha encontrado um modelo bom. A minha última experiência com Performance Review foi lá no Nubank, a gente ainda não tem na Clivo. E a gente passava 3 semanas full time fazendo isso. Era aquele momento que parava a empresa, todo mundo fazendo feedback one-on-one, e a gente também fazia o skip levels, então você tinha que pular um nível e conversar com as pessoas de baixo. Cara, era muito duro. E nessa época a gente tinha um consultor do Netflix que ele pensava de um jeito que eu gostava, cara. Ele provocava, ele falava, cara, eu nunca faria isso. Acho que vocês estão perdendo tempo, acho que não deveria fazer isso. Mas eu nunca cheguei num modelo perfeito. O modelo dele era assim. Enquanto as pessoas estiverem recebendo feedback, estiverem evoluindo, show, ela está progredindo, ela continua na empresa. O que a gente precisa saber é fazer detecção de desvio de conduta. Se essa pessoa desviou a conduta, a gente dá feedback, ela tem que voltar para o prumo. Se ela não voltar para o prumo, a gente precisa ter plano de ação. Se ela não recuperar, tem que sair da empresa. E dessa forma você vai progredindo o time numa determinada cadência. Lá no Nubank era mais ou menos de 1 a 2 anos você poderia esperar uma progressão. Mais ou menos, naquela época. Queria que você contasse um pouco qual que é a sua visão sobre Performance Review. Então, Performance Review é um tema bem polêmico. Né? Bem polêmico, né? Eu até, enfim, quando a gente começou a implementar isso ali na Lopes, eu sentei com o pessoal de RH, conversei bastante, falando todas as minhas preocupações. Enfim, tem algumas coisas que eu acho ruins. Primeiro, essa coisa de fazer só a cada 6 meses ou a cada um ano. Não é contínuo. Não é contínuo. Então, como é que a gente consegue motivar os líderes a fazer esse feedback contínuo para não chegar nessa surpresa, nesse momento, né, de revisão, né, de performance? Então essa era uma preocupação que eu sempre tive, então eu sempre incito os times eu faço muito one-on-one com os meus liderados, então isso acaba criando essa
essa disciplina, né, de estar sempre falando, estar no caminho certo. Aqui talvez a gente pudesse dar uma ajustada de curso, então eu vou muito nessa linha. Outro ponto que eu acho complicado, bastante complicado, é calibração. Não sei se já passou por reunião de calibração, que existe ali uma... Super subjetivo, né? É subjetivo, e acaba tendo até um pouco de politicagem, assim. Se você botou o dedo no de alguém... Pode esperar que alguém vai botar o dedo no teu, né? E a gente, de uma certa forma, lá na Lobos, acabou resolvendo isso da seguinte forma: existe a calibração, mas no sentido de você ouvir opiniões, mas a decisão última é tua. É do líder. É do líder. É do líder. Legal isso. Porque líder. Você isenta... Isso, exatamente. Mas quando você entra naquele ponto assim, putz, a gente só vai poder promover 20% das pessoas... Não começa a gerar uma briga do tipo, mas e o meu ficou para trás? O seu que você tá com gente demais? Não. Como é que equilibra isso? Tem umas situações ruins. Cara, não tem resposta. Não tem perfeição. É muito complicado, Eu particularmente, assim, prefiro um esquema que você dá o feedback de forma contínua, né? Acompanha as pessoas, você deixa a promoção não para o ciclo de avaliação, mas deixa a promoção para acontecer no momento que faça sentido acontecer, né? Em que tenha necessidade, né? Outra coisa importante sobre promoção, isso é um tema bem... Eu até conversando outro dia com o pessoal da ThoughtWorks, da TW, sobre isso. Existem duas maneiras de você promover alguém. Uma delas é a pessoa cresce ao ponto dela já fazer as coisas do próximo nível e aí você promover ela. Né? Essa é uma maneira de você fazer. Bacana, assim, você tem garantia de que a pessoa vai performar nesse próximo nível, mas o que acontece? Qual que é a crítica que eu vejo nesse modelo e por que eu prefiro o outro? A pessoa pode ficar muito ansiosa. Pô, eu já estou performando naquele nível. Caramba, quando que vai acontecer essa história? E é o mais comum, né? É o mais comum. E aí o que acontece? Aí a pessoa abre... Não só frustra, como ela abre o ouvido pro mercado. E aí, assim, abriu o ouvido pro mercado louco do jeito que tá, a chance da pessoa ir embora é grande, né? Verdade. O que eu prefiro fazer é o seguinte, encontrar uma pessoa que ainda tá devendo pro próximo nível, mas que tem o potencial. Tá progredindo, exatamente. Não tá estagnado. Você vê que a pessoa tem aquele brilho no olho, que a pessoa quer, tá faltando alguma coisa ainda, você sabe que tá faltando, mas que com um coach ela vai chegar lá. Bota ela já lá. A pessoa vai ficar feliz da vida e vai se sentir devendo. Ela vai falar, porra, a pessoa apostou em mim. Agora é minha vez. Agora tá comigo, a bola tá comigo. Né? Então você ganha uma... Eu tenho essa preferência, muito legal. que é o puxado versus empurrado, né? Muito legal. Eu prefiro muito mais o empurrado, assim, né? Na verdade, o puxado, né? Do que a pessoa ter que empurrar o seu caminho para achar o lugar. O empurrar, a pessoa pode acabar achando coisas em outros lugares. Né? Enquanto você puxa a pessoa, caramba, estão apostando em mim e agora eu tô devendo, agora... E às vezes é umas economias que não faz tanta diferença, né? No fim das contas, hoje... Na hora que você vê a conta geral... Não faz. E na hora que você vê, tipo, as coisas que você perde, porque às vezes você perde uma pessoa, você perde conhecimento, você perde throughput, mas você perde uma parte da cultura, o time que reporta direto para aquela pessoa vai sofrer, vai sentir... E a frustração vai criar um clima meio desagradável ali no time, sabe? Dá para evitar. Bem bacana isso. Eu costumo fazer, assim, não é igual para todos, mas em times de produto e tech, eu costumo rodar 4 cerimônias principais, daily, planning, review. Eu faço a review num formato mais legal, assim, não é bem uma review, mas é as pessoas mostrarem no que elas estão trabalhando. É quase uma demonstração do progresso do que está rolando. E retrospectiva. Essas são as 4 principais que eu costumo fazer. Em áreas que não são de desenvolvimento, são áreas mais operacionais, aí não necessariamente você precisa ter planning, não necessariamente você precisa ter review. O que você costuma enxergar nos squads em termos de cerimônias? Então, o que eu tenho feito aí, antes até do nível do squad, como eu estava até te falando, tem o meu time de liderança. E aí o que a gente faz? A gente tem os OKRs, então a gente tem uma reunião semanal de OKR toda segunda-feira, às 17 horas, e ela é aberta para a empresa inteira pode participar lá, enfim, saber o que está acontecendo com Labs. É uma geral com todo mundo? É uma geral com todo mundo, mas liderada pelo time do Labs.
pelo time de... Todos os squads apresentam suas evoluções de OKR. Apresentam seus OKRs. Legal. Uma reunião que dá 1h tá dando 1h15, 1h30, mais ou menos. Legal. Quantos OKRs vocês costumam trabalhar, em média? Hoje a gente tá com... Acho que dá uns 30 objetivos, mais ou menos. 30 objetivos para todos os squads, né? Isso. Aí o que acontece? Tem mais objetivos, mas são objetivos que a gente prefere não levar, né? Que na verdade são suporte para esses objetivos principais que a gente leva na segunda-feira. O que significa? Então são objetivos do squad, que o squad discute na segunda-feira, para depois trazer o resumo, né? Nessa reunião que é para a empresa inteira. A empresa já tem maturidade de OKR? Empresa? Não. Você começou? Eu comecei lá. Então nem tem os OKRs do nível empresa não tem. E você começou com o nível time, Labs, né? Nível time, unidade de negócio, squad, não tem OKR individuais. Não individuais. Não o que você pensa a respeito de OKRs individuais? Então, se a pessoa quiser... O que é o OKR? O OKR, na verdade, ele é uma ferramenta de gestão. Ele não é a razão de viver, né? Isso é uma coisa importante, que eu já ouvi, não tá no meu OKR, eu não vou fazer. Né? Pelo amor de Deus. Muita calma nessa hora. Inclusive, eu fiz uma pirâmide explicando exatamente isso. O OKR está na base da pirâmide, ele é uma ferramenta que serve para a gente atingir os objetivos estratégicos do ano, e esses objetivos estratégicos do ano, por sua vez, a gente criou baseado na nossa missão. Legal. Que é aumentar o trimestre, que esse é o foco ali do nosso objetivo. Aí desse aumentar o trimestre, a gente derivou 4 grandes objetivos do ano como um todo, e desses 4 objetivos é que a gente deriva os OKRs. Legal. Então esse acho que é um ponto importante. Aí se a pessoa quiser usar o framework, né, porque é uma ferramenta, o OKR nada mais é que uma ferramenta para gerir as suas tarefas, é o problema dela. A gente tem o OKR no nível do time. Tá. Né? Então essa é uma das cerimônias que a gente tem. Obviamente, toda virada de quarter ali, a gente faz o fechamento dos OKRs desse trimestre e prepara os OKRs do próximo trimestre. Então o seu ciclo os objetivos que você planejou são anuais. Mas os objetivos são trimestrais. Os OKRs são trimestrais. A cerimônia de planejamento ali a gente faz trimestre a trimestre. E você não sabe o que vai acontecer nos 3 meses seguintes? Ou você tem uma referência? A gente fez um orçamento, né? Então, como eu te disse lá no começo, o Lopes Labs ele é uma unidade de negócio. Então, ele tem um orçamento de receita e tem um orçamento de custo. De despesa. Então, a gente sabe aonde a gente quer chegar do ponto de vista de quanto de receita a gente quer gerar. Consequentemente, dessa receita, a gente sabe quantos matches a gente tem que fazer, quanto que a gente precisa ter na nossa base de imóveis, de clientes, né? De corretores. Então, daí vai derivando tudo. Então, Legal. A gente tem uma visão de ano, né, que é desses objetivos macro, só que aí a gente quebra em fatias trimestrais. Bacana, então isso dá um norte pro time. Isso. E que dali em diante, fez ali a semana, faz os ajustes de percurso. Isso. E no dia a dia, nas semanas, o que acontece das cerimônias? Aí, enfim, os times trabalham ali, né, tem as suas cerimônias de planning, tem gente que roda com sprint de 2 semanas, tem gente com sprint de 1 semana, tem gente que prefere Kanban ali, cada um tem a liberdade de, né, desde que esteja, tudo é veículo para atingir os objetivos, né? Voltando. E aí, além dessas cerimônias, que outras cerimônias eu tenho? Eu tenho uma reunião com todos os líderes ali do Labs, tenho elas às terças, quartas e quintas-feiras. Às sextas-feiras a gente fez o No Meeting Friday, para a gente tentar ao máximo evitar marcar reuniões ali, né? Então, terça, quarta e quinta, que é a reunião de liderança, para temas genéricos, né? Além desses, a gente tem um All Hands todo mês, que aí reúne todo o time de engenharia, produto, para a gente, enfim, contar das conquistas, né, contar dos aprendizados, dar boa-vinda para os novos membros do time. Bacana. Né, então é importante ter isso. A gente tem também um que a gente chama de Labs Update, que aí é para a empresa inteira, que aí é prestação de conta mesmo, né, que a gente conta como é que a gente está estruturado, o fluxo de comunicação. Aí a gente vai para a transparência extrema, os incidentes que a gente teve, por que eles aconteceram e como que a gente vai evitar que eles voltem a acontecer no futuro. Então isso cria uma accountability ali bem importante, né, entre o time do Labs e a empresa como um todo. Né? O sistema caiu, o sistema ficou lento, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. Né? Operações. E aí começa a contar das novidades, né? Aí para terminar num high note ali, né? Contando das coisas que a gente entregou, dos números que a gente atingiu, né? Então esse é
um momento importante. Então essas são as principais cerimônias que eu uso com o time, além de ter one-on-ones com cada um dos meus liderados ali do time, toda semana. Você faz toda semana? Toda semana, 1 hora. Como é seu formato, assim? Conta um pouco pra galera. Esse é um negócio que eu sempre falo muito, mas seria legal escutar a sua visão. O que é o one-on-one pra você? Absolutamente aberto, tema livre, as preocupações que estão acontecendo, temas que a gente queira conversar, eventualmente coisas que eu queira trazer, pontos de vista novo, eventualmente preocupações que a pessoa está tendo. É uma sessão absolutamente aberta. Se quiser falar de coisas pessoais também, é absolutamente aberto. Estou me mudando essa semana, né? Enfim. Os problemas. Tudo absolutamente aberto. Em alguns deles eu acabo reservando para bater um papo sobre carreira, saber para onde que a pessoa quer ir, se ela está sentindo falta de alguma coisa, se tem alguma coisa que eu posso ajudar ela, que ela, enfim, não teve oportunidade de externar ainda. Então, assim, é uma coisa bem focada na pessoa e nas coisas que estão acontecendo ali com aquela pessoa. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de composição de time. Você está numa empresa mais tradicional, não sei se eles ainda têm já tinha maturidade de ter negócios mais próximo do time. Me conta um pouco como é que você costuma compor o seu time? Quais são os principais papéis que não podem faltar? Sempre tem que ter, obviamente, pessoa Product Manager, tem que ter Product Designers, tem que ter turma de engenharia, e a engenharia tem as várias disciplinas ali de engenharia, né? Tanto a parte, né, de engenharia de produto, desenvolvimento de produto mesmo, como a parte de infraestrutura ali, DevOps. Uhum. Muitas vezes é importante ter aquele time mais de ferramentas ali, que são aqueles que desenvolvem ferramentas para os times de produto serem mais aumentar a produtividade, né? Então, que tipo de ferramentas? Desde ambiente de deploy ali, até autenticação, autorização, porque todo mundo vai ter que ter autenticação, autorização, infraestrutura de API, porque todo mundo vai querer expor suas APIs, então não precisa cada um fazer o próprio. Enfim, esse tipo de ferramenta. Eventualmente um time de suporte, né, para atender a empresa inteira nas questões do time ali. E time de dados. Time de dados é fundamental. Hoje em dia, né? E eu entrei ali e já tinha um time até muito bem estruturado, com 3 pilares bem distintos: Data Engineering, Data Analytics e Data Science, né? Se eu não me engano, esse rapaz que eu comentei, ele era de dados. Se eu não me engano, ele era de dados. E aí a gente acabou trazendo, isso é uma coisa importante também, que eu vi que lá no Nubank tinha também, não sei se na Cli vocês têm também, mas é importante ter pessoas de produto para esses times que são mais estruturais. Uhum. Né? Então tem um Technical Product Manager ali mais próximo, né, tanto da parte de DevOps, SRE, arquitetura, ferramentas, e eu tenho uma Data Product Manager que está junto com esse time de dados aqui. Tá. Porque o que acontecia antes dessa pessoa chegar? O time de dados fazia coisas muito legais, mas que não viam a luz do dia, né? Porque não tinha esse caminho de conectar, né, com o negócio e com o resultado que a gente precisava entregar. A gente começou no Nubank só com PMs, e daí depois a gente trouxe o TPM. Como é que você enxerga a relação desses 3 papéis, por exemplo, dentro de um time? Eles estão dentro de um squad só? São squads separados? Como é que funciona? Você diz dos squads mais técnicos? Do Product Manager, junto com o Technical Product Manager, com o Data Product Manager. Como é que funciona essa relação? Então, o Technical Product Manager, ele acaba falando muito mais com os times de engenharia do que com os times de produto propriamente dito, né? Entendendo o que os times de engenharia estão precisando. Normalmente, esse Technical Product Manager é um ou uma ex-engenheira, né, que está fazendo a transição de carreira e tal. O Data Product Manager, aí tem uma questão, estava até conversando com a minha GPM de dados hoje, tem uma questão que a gente ainda está buscando achar essa conexão, porque a bem da verdade, todos os times têm que ser habilitados a mexer com dados, né? Só que não tem tanta gente capacitada com dados assim, né, para poder mexer. Então, a gente inclusive está fazendo um trabalho de educação, né, com todo o time do Labs, inclusive fora do Labs, sobre o que é gestão de dados, Big Data, inteligência artificial, enfim. A gente até fala que a gente está
passando da transformação digital para uma transformação baseada em AI Transformation, né? Porque a gente enxerga que o dado é fundamental. Então, essa parte de dados tem uma questão de alinhamento muito forte que essa pessoa que está aqui como Data Product Manager precisa fazer com os outros GPMs, porque o veículo para os produtos de dados verem a luz do dia é através, quer seja do site, quer seja do CRM ali da franquia, quer seja do aplicativo ali para o corretor. Então ela tem que ter um alinhamento muito forte para ajudar esses produtos a verem a luz do dia, né? Então tem esse trabalho de sincronismo mesmo, de objetivos ali. Eu acho que é isso. A gente, quando tem uma dor, uma determinada dor... Aliás, eu acho que vamos dar um passo antes, né? A gente quer solucionar um determinado problema. A gente precisa entender esse problema por completo e a gente precisa entender quem tem essa dor, né? Como é que você dá os primeiros passos para desenho de persona, entendimento do espectro de problemas e depois caminhar para uma possível solução? Como são esse comecinho? Tem que ir para a rua, né? Não tem jeito, tem que conversar com o cliente, tem que conversar com o corretor, tem que conversar com... O problema é que a pandemia deu uma travada. Deu uma atrapalhada nisso, Deu uma atrapalhada nisso, mas mesmo que seja via vídeo mesmo, mas você tem que conversar com as pessoas. O primeiro ponto é esse, né? Conversar muito, entender o dia a dia das pessoas. Uma coisa que, enfim, quando eu fiz o onboarding ali na Lopes, estava no meio da pandemia, era agosto, setembro ali, mas eu acabei indo visitar várias imobiliárias, conversar com donos de imobiliárias, de franqueados ali. Legal. E é muito interessante entender o dia a dia, até entender como eles enxergam o mundo de tecnologia. Eu cheguei numa imobiliária, já é um senhor, acho que devia ser uns 65 anos e tal. Falou, já trabalhei muito com tecnologia, com Motorola e tal. E para mim tecnologia é isso, tecnologia obedece. A gente diz o que tem para fazer e tecnologia obedece. Não, com certeza, é isso mesmo. Então, você tem que ter esse jogo de cintura, né? Mas essa é a tua persona, enfim, faz parte, né? E é uma pessoa de sucesso, né? Com 65 anos, com uma imobiliária que tá, enfim, é uma das melhores imobiliárias do grupo e tal, né? Então, enfim, você tem que prestar atenção no que está acontecendo ali. Você não pode simplesmente falar, não, agora não é mais assim, né? Tecnologia, você obedece a tecnologia que manda, né? Não é assim, né? Então, você tem esse papel, né, de entender primeiro as pessoas, conversar muito com as pessoas e entender os problemas que elas estão vivendo, né, no dia a dia, né? Elas, obviamente, o que elas vão fazer? Elas vão trazer muita solução para você quando você está conversando. Essa é a questão. Né? Como é que você joga isso? Porque as pessoas sempre querem, né, é só botar um botão aqui, é só fazer. É isso aí. Então você tem que ouvir, você tem que achar o máximo, né? Você sempre, incentivar, né? Reforço positivo. Não, faz todo sentido. Agora, me conta um pouquinho, o que exatamente você queria resolver com isso? Por que você teve essa ideia? Né? Você tem que ir atrás e a pessoa muitas vezes fala, não, mas é só implementar isso aí. Você fala, não, eu entendo que é só implementar, mas me conta mais um pouquinho, porque eventualmente a gente encontra até uma maneira mais fácil de resolver, né? Que posso te implementar isso mais rápido, né? E quando você fala isso, acho que dá uma quebrada, né, nesse anseio de ver aquela solução específica implementada. Aí a pessoa te conta e acontece coisas como essa história do app que eu te comentei, né? Construir todo um app enorme quando em uma semana você implementa a notificação via SMS. É verdade. E fica sendo às vezes um trabalho, né? Eu tenho um medo enorme daquele trabalho que as pessoas se ocupam, que realmente dá muito trabalho, mas que não vai gerar resultado. Que é aquele a gente tá meio que se enganando que a gente tá trabalhando muito, mas no fim das contas não é o jeito inteligente de se trabalhar, né? Eu cara, nesses 22 anos que eu trabalho especificamente com isso, uma coisa que eu comecei a perceber é que tecnologia sempre tem desperdício. Sempre tem desperdício e demais de fazer a coisa errada, em algum momento você vai errar, né? Lá no Nubank eu lembro que a gente desenvolveu um produto durante 1 ano e meio, com um time grande, devia ter umas 30 pessoas, e o produto foi para o lixo. Então, assim, uma empresa com altíssima maturidade, mas erra num detalhe básico. Uma coisa que eu sempre aprendi: fazer coisas
e não colocar em produção, fazer coisas e deixar para depois, é a pior coisa que você pode fazer. Você concorda com essa visão? Tem que testar sempre, né? Testar da maneira mais barata possível, sempre, né? Um exemplo que eu acho bem legal de dar é o Gympass Wellness ali, né? Cara, a primeira versão daquilo era de dar vergonha, né? A gente fez um form, não tinha área logada, a gente captava os dados de cartão de crédito, na verdade, num form do PayPal. Assim, bem, assim, era para testar a ideia. Legal. Né? E depois, obviamente, a gente foi evoluindo o produto, né? Mas imagina se a gente gasta aquele tempo enorme, a gente tinha perdido a janela de oportunidade que o Covid nos deu ali, né? Total, exato, é verdade, então, cara. Tem que ter essa agilidade, tem que ter vergonha mesmo das primeiras coisas que você faz, não tem jeito. Eu também acho, tem que ter vergonha. Mas tem um lance, eu tive uma reunião de uma empresa, numa reunião de conselheiros, e a gente falou um pouco sobre estratégia de produtos. E a gente veio todo num raciocínio de entender quais eram os principais dores da empresa e onde a gente queria focar nossos esforços. E uma vez que começou a ter uma certa clareza dessas principais dores e de onde a gente devia se concentrar, a gente foi falar de produto, de tecnologia. E aí você vê o time de tecnologia olhando para um caminho que não está totalmente desconectado com essas dores. Muito ocupados, fazendo um monte de coisa, mas não estão, de fato, atacando o principal problema que a companhia tem, né? Uhum. Então eu vejo que muitas empresas acabam passando por isso e às vezes não percebem, né? Fazem tecnologia por fazer e não necessariamente para gerar um valor que retroalimenta o negócio, Exato. Que gera o resultado, né? Exato. Que a gente estava falando, né? Exato. Eu acho que isso é um problema sério, assim. Eu vejo, né, as pessoas falando muito em produto, foco no produto, mas o produto não é o foco. O foco é o resultado que a gente entrega para o cliente, é o resultado que a gente entrega para a empresa, né? O MVP acaba botando o foco no produto, é o mínimo produto viável. Na verdade, você não quer o mínimo produto viável. O que você quer é o mínimo para entregar aquele resultado. O teu foco mínimo é o resultado viável. Exatamente. A questão é exatamente essa. E as pessoas, elas acabam ficando com muito foco, acabam se apegando no produto. Porque é o app, porque é o site, porque... E não é isso que importa. E o que é legal numa empresa tradicional que está fazendo essa transformação digital é exatamente isso, é que o produto principal não é a tecnologia está ali para potencializar. Eu até costumo citar bastante o Nubank quando eu falo, o Nubank, cara, o produto não é o app, o produto não é o site, o produto é uma conta corrente, o produto é um cartão de crédito. É um plástico, olha aí. Né? O digital está ali só para melhorar a experiência, melhorar a interação do banco com o seu cliente, melhorar o uso daquele produto financeiro, né, no dia a dia. E é isso que as pessoas precisam entender. Realmente. Porque eu acho que é da onde você parte para se tornar uma solução ou um problema. Porque se você erra no foco que você vai dar, você acaba indo para um caminho totalmente errado. E você vai estar perdendo tempo, e você vai botar mais gente, você vai falar tem pouca gente, a gente está evoluindo pouco. E na verdade, ao invés de estar buscando soluções, você vai estar buscando mais features. E aí fica aquele produto cheio de funcionalidade, né, que tem 1 milhão de opções, né? Exato. Fica até feio, né, no fim das contas, né? Por isso que eu gosto muito do OKR como ferramenta, mas precisa usar com sabedoria. O que você tem que medir, né, o que você tem que acompanhar é o resultado. Né? Você pode até comentar na reunião de OKR, fiz isso, fiz aquilo, implementei aquilo, e o ponteiro mexeu, mas o que importa é o ponteiro mexeu, não é o que implementei isso e aquilo, é o ponteiro mexendo. Né? Tem alguma ferramenta que você gosta de usar para ideação, tipo um design sprint da vida? Tem alguma coisa que você gosta ou você também deixa aberto para o time? Absolutamente livre. Totalmente livre. Totalmente livre. Assim, de ferramentas, inclusive no meu livro tem uma parte que eu falo exatamente sobre ferramentas e eu começo dizendo exatamente isso. A ferramenta você pode usar a que você quiser. Que é o meio, né? É o meio. O que importa é o conteúdo que vai estar na ferramenta. É o resultado no fim das contas, né? Exatamente. O que você vê mais de dificuldade, Joca, quando você precisa mudar a cultura de produto de uma empresa e de um time? Quais são as principais resistências que você percebe? O que você pode dar de dicas para as pessoas que
estão querendo passar por isso, assim, quais são as principais alavancas que você presta atenção para garantir que você vai ter êxito na implantação de uma empresa que sabe trabalhar dessa forma aqui que a gente está conversando? Eu acho que o principal ponto de atenção, e é isso que a gente vai encontrar sempre, é aquele apego ao produto, à feature, à funcionalidade, né? Aquela ideia, e se o app fizesse aquilo, e se o site tivesse essa funcionalidade aqui, apresentasse isso. Então, eu acho que o grande trabalho que existe numa transformação digital é muito mais de mudança de cultura do que a tecnologia é a parte fácil. Né? Eu também acho. É a parte mais tranquila, né? Já passou por todos os problemas. Exato, chegou aqui, fazer isso. Beleza. É isso aí. A questão toda é essa mudança cultural. Né? Então, quando eu cheguei na Lopes, eu batia muito nessa tecla, que existia, como eu estava comentando até, existia uma cobrança muito grande, porque havia sido prometido uma determinada entrega de sistemas e de funcionalidade. Então, existia uma cobrança muito grande da direção da empresa pela entrega daqueles sistemas que tinham sido combinados. E eu batendo de novo, olha, lembrando, esses sistemas eles são veículo, eles não são o nosso objetivo. Nosso objetivo é gerar mais lead, é ter mais visita no site, é botar o cliente certo no lead correto, entregar para o corretor correto. E é isso que a gente está medindo aqui. Se a gente vai ou não vai entregar, importa menos. Importa mais é se a gente está atingindo ou não está atingindo essas metas aqui que a gente está se colocando. Né? Então, acho que é muito essa mudança de chave. Né? Só que tem que ter o time, tem que estar comprado. Né? O time que está com você tem que estar comprado nessa linha. De vez em quando eu abro umas caixinhas no meu Instagram e sempre vem perguntas. Toledo, qual KPIs você gosta de acompanhar em time de desenvolvimento? E aí a minha resposta é sempre assim. Eu gosto de dividir tecnologia em 2 universos. Criação de produtos, desenvolvimento de produtos e operações. Operações mantêm o que está em produção, funcionando. Aqui, neste universo, tem KPIs, indicadores infinitos para você fazer. SLA, disponibilidade, latência, principais ofensores da operação, tempo de resposta da operação. Dá para fazer muita coisa. Já no time de desenvolvimento, eu não gosto de medir nada. Pelo seguinte, eu sempre digo que o trabalho de desenvolvimento é um trabalho criativo. E por mais que existam formas de você medir alguma coisa, nenhuma delas até hoje não encontrei nenhuma perfeita. Vira e mexe um amigo meu que é duplo pós-doutor, faz estudos desse tipo e eu sempre questiono, e aí, já tem alguma coisa? Já descobriram alguma coisa? E ele sempre fala, tem isso, mas nada que me chama muita atenção. E o que me faz acreditar que se a gente começa a mensurar daquela forma, você sempre vai enviesar as pessoas para buscarem aquela forma. Se você vai medir número de bugs gerados, as pessoas vão se concentrar em bugs. Se é número de linhas, vai ser número de linhas. Então, eu prefiro não medir, eu prefiro buscar geração de eficiência. Eu prefiro buscar o que está travando o time, o que faz o time ser mais lento, como eu posso torná-lo mais rápido, mais feliz, mais produtivo. Qual que é a sua visão sobre isso, Joca? Esse é um tema bem... Aqui só tem pergunta fácil. Esse é um tema bem divertido. Eu gosto muito... Enfim, até dando um passo para trás, eu divido as métricas em 3, né, quando a gente olha em métricas de time de desenvolvimento. Então, de desenvolvimento de produto. Então, tem as métricas de negócio, né? Ou seja, se o que está sendo feito aqui está mexendo o ponteiro, está gerando mais receita, reduzindo custo, né? Resultado. Então, essa é uma categoria. Aí tem uma segunda categoria, que é a categoria de produto mesmo, que é o usuário está engajando? Você criou o teu produto para ele ser usado todo dia, quantas vezes por dia? A pessoa está usando todo dia, tantas vezes por dia? Engajamento mesmo. Né? O pessoal fala muito de NPS e tal, mas NPS é consequência de engajamento. Né? Se o produto está resolvendo o problema, né, que a gente quer que ele resolva, a pessoa está engajada, vai estar feliz. Total. Né? Então, até dando um exemplo, na Conta Azul, o que a gente queria? Qual que era o nosso grande objetivo? Não era o NPS, era que a pessoa abrisse o Conta Azul antes de abrir o Gmail e fechasse o Conta Azul depois de fechar o Gmail. Né? Porque significa que é um sistema que ele precisa no dia a dia, né? Da mesma forma que o Gmail ali. Né? E aí tem a terceira categoria de métricas, que são as métricas da saúde do teu time de desenvolvimento. E aí você olha
Você pode olhar vários, como você mesmo falou, tem uma quantidade infinita. Mas você tem que garantir, da mesma forma que um carro, né? O carro você tem a tua métrica lá de direção, você está indo naquela direção. Mas você tem que saber se tem óleo, se tem gasolina, né? Se está tudo, né, lubrificado direitinho. Então, o que eu costumo olhar num time de desenvolvimento? Depende muito do time de desenvolvimento, mas uma coisa que é fundamental é estar entregando valor, estar colocando coisa em produção. Né? E com qual frequência? Né? As coisas estão virando. Esse processo está difícil? Né? Então, por exemplo, quando eu cheguei lá na Lopes, uma coisa que acontecia era... foi muito curioso, porque eu não tinha essas métricas em lugar nenhum, nem cheguei a pedir. A head de QA mandava o reporte de deploy. E o repórter de deploy vinha com uma lista ali de uns 15, 20 coisas que foram deployadas. E aí nessa lista de coisas, tinha coisas que eram itens novos, tinham coisas que eram correção de bug. Aí eu comecei a anotar numa planilha. Aí depois de um mês já tinha uma planilha com alguns dados, aí chamei o head de engenharia e falei, cara, vamos dar uma olhada nisso aqui? Aí ele falou, não, concordo com você, esses deploys aqui são deploys que levam 4 horas e dá maior dor de cabeça e tem um monte de rollback. Pô, então vamos criar um OKR para mais deploys por semana e deploys com menos coisas. Né? Então você começa a mexer, mas as métricas... Tempo de deploy é um indicador bacana, né? Tempo de deploy. Quanto tempo leva para... Exatamente. E aí, quantidade de bugs, né, que aparecem. Isso é importante. Isso é super importante. Mas aí tem as outras métricas, que são as métricas operacionais, né, disponibilidade de sistema, performance de sistema. E tem aquela outra métrica, que é a métrica de time mesmo, né? As pessoas, como é que está o NPS das pessoas? As pessoas indicariam para os colegas delas virem trabalhar aqui? Você faz tipo um NPS, isso, um employee exatamente. Tudo isso é para você ver a saúde do teu time de desenvolvimento. Né? E aí, inclusive, esse de velocidade aqui, né, de quantidade de deploy, a gente criou um OKR e a gente discute todo o all hands, todo mês a gente mostra, olha como é que a gente está, olha naquele trimestre a gente estava assim, a gente melhorou, para a gente acompanhar os resultados como time mesmo, né? Porque a quantidade de deploys, a gente acha que é só do time de engenharia, não é, né? É a maneira como o pessoal quebra a história de produto, como o pessoal de design, né, faz o design ali para a gente conseguir implementar mais rápido. Então é do time de produto como um todo. Total. Você gosta de ter o time de design caminhando juntinho com o time de desenvolvimento? Ou você gosta de ter o time de design tendo tempo para criar, tendo tempo para fazer pesquisa? Porque o time de design é um time que precisa de um certo tempo, né? Uhum. Fazer pesquisa é um negócio importante, dá trabalho, mas também ao mesmo tempo pode ser um negócio infinito, né? Então, em alguns momentos, eu prefiro adotar uma abordagem que é o seguinte: eu sei que a gente vai errar, então vamos lançar o mais rápido possível, mesmo sabendo que a gente vai errar, e vamos trabalhar com um feedback real. Uhum. Óbvio que eu quero entender a persona, óbvio que eu quero entender muito bem a dor, e a gente faz com base nisso. Uma outra alternativa é você entender muito bem o problema que você tem, entrevistar a sua persona muito bem, e com base naquilo ali, você começa a fazer um processo iterativo de entender quais são as principais dores que você quer resolver, toma a decisão, implementa a solução. Essa daqui me dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que fazer pesquisa, você tem que chamar... Na Clivo, eu adotei a abordagem 1. Eu quis lançar um pouco mais rápido, porque eu sabia que a gente ia ter muita incerteza nesse momento e que a gente ia precisar ter um produto rápido, porque startup, cara, não pode se dar o luxo de ficar 6 meses sem ter um produto. Qual abordagem você costuma utilizar para esse quesito especificamente? Depende muito da situação também, exatamente o que você falou. Se você tem uma urgência, você vai ter que... chutar algumas coisas, não vai ter tempo para você fazer toda a pesquisa que você gostaria. Em outras situações, às vezes quando você tem algum risco grande, talvez valha a pena você fazer um deep dive ali, né? Você dá uma mergulhada mais profunda. Então é muito de situação para situação. E outra coisa que é importante, à medida que vai evoluindo, né, o teu produto, à medida que você vai tendo essas primeiras conversas com o cliente, você acaba ganhando um conhecimento ali de negócio, das dores do cliente, que já começa a fazer parte daquele conhecimento tácito ali do time, né? Então, às vezes você não precisa fazer tanto pesquisa, porque você já tem um pouco desse conhecimento ali dentro. Mas, obviamente, sempre tem uns pontos de interrogação que vale a pena você jogar ali para fazer a pesquisa, né? Total. Queria falar um pouco dos seus livros.
Mas antes eu quero apresentar aqui nossos patrocinadores, e a gente entra nesse assunto, beleza? Boa. Então, os 3 patrocinadores do Gestão, para você que é novo e não conhece, do Excepcionais, é o Gestão 4.0, a V4 Company e o Espaço Volpe. Gestão 4.0 é uma plataforma de educação que tem diversos cursos, tanto no ambiente físico, para você ir ao vivo participar desse curso, quanto dos cursos online. Tem diversos cursos, são mais de 20 cursos disponíveis aí para você. E todos os ouvintes do Excepcionais têm acesso a um desconto especial. No checkout, basta você colocar lá Excepcionais que você vai ter esse desconto para qualquer curso digital. Desenvolvimento intelectual, você também precisa ter uma preocupação com saúde. O Joca aqui, pô, nada pra caramba, muitos quilômetros, ele é um nadador de provas longas e assim como eu, também frequenta médico, tem que se cuidar, né, Joca? Tem que fazer acompanhamento, tem que ter nutricionista. Qual foi a maior prova que você fez, Joca? Foi a 14 bis, 24 quilômetros. 20, galera, não é correndo, é nadando. É 24 quilômetros nadando. 6 horas nadando. 6 horas sem parar nadando. Quanto de volume precisa de treino para chegar numa prova dessa? Cara, eu tava fazendo acho que uns 6, 7 por dia, mais um longão de fim de semana. Um longão de o quê? Uns 10? 10, cheguei a fazer 15. Galera, você não tá correndo nem 5 quilômetros. Ele fazia... Olha quantos quilômetros ele rodava aqui para fazer essa prova de 24 quilômetros. Não tem como você ter performance no seu dia a dia, no seu trabalho. Poxa, a gente se prepara para fazer uma competição dessa, a gente precisa se preparar para trabalhar 10, 12 horas por dia. E o Espaço Volpe te ajuda com isso. Todos os ouvintes do Excepcionais têm acesso a um bônus incrível, vale a pena, entra em contato com eles, manda um WhatsApp, fala que você veio do Excepcionais. O Joca também vai receber, para quem vem aqui, tem um super desconto, eu vou dar para você. Boa. Aqui nos bastidores para você ter acesso. Entra lá, espaçovolpe.com.br, fala que veio do Excepcionais. Ó, eu recebo e-mail direto de gente me agradecendo que foi lá e adorou. Avaliação corporal, nutricionista e médico. Consulta que você vai gostar. E por último, é um tema super quente, que é quanto mais a gente fala de empresas digitais querendo fazer venda na internet, a gente precisa falar de marketing digital. E hoje a referência no Brasil é a V4 Company. Ela tem mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil. O trabalho deles é vender o seu negócio. Se você precisa de um parceiro para fazer isso para você, você precisa conversar com a V4. Eles oferecem gratuitamente uma análise do seu negócio. Basta entrar lá e falar que veio do Excepcionais, que eles vão te fazer essa análise e te dizer as possibilidades do seu negócio. Eles são feras, vale a pena, v4company.com. Joca, 3 livros? 3 livros. Desde quando que você escreve livros? Eu comecei, acho que em 2015. Cara, onde você arruma? Porque, você é casado, tem filho. Uhum. É filha, né? Filha, isso. Tem fez filha. 15 anos. 15 anos já? 15 anos. Caramba. O tempo passa, hein, Joca? Pois é, cara. Trabalha. Cara, como é que é? Eu escrevi um livro, deu um trabalho desgraçado, mas eu não tinha filho. É. Eu, na época, assim, era casado, mas, pô, tinha tempo, né? Eu fico imaginando você com toda essa rotina. É. Como é que arruma tempo, cara? Cara, assim, dá trabalho, assim, não vou dizer que não dá, porque dá bastante trabalho, você sabe bem como é isso. Dá trabalho. Mas fazia por 2 motivos. O primeiro deles era bem egoísta, tá? Eu também penso assim. Organizar, porque para você poder escrever, falar sobre alguma coisa, você precisa organizar as ideias, né? Então era uma maneira que eu encontrava, e na verdade antes de ser livro eram artigos, né? Eu escrevia artigos no blog, né? No blog e tal. E o objetivo é esse, poxa, tem alguma coisa aqui que está fermentando aqui, troca ideia com um, troca ideia com o outro, começa a criar uma maneira de encarar um determinado tema, né, um determinado assunto. Então é um motivo mais egoísta mesmo, de organizar as ideias. E o segundo é que, assim, eu acompanhei a evolução da disciplina, né, de gestão de produto no Brasil e senti necessidade de contar aquilo que estava vivendo ali, local web, depois Conta Azul, enfim, Gympass, porque eu sabia que o que eu estava vivendo ali, muito provavelmente outras pessoas iam estar vivendo também e poderiam se beneficiar
né? Então, essa foi a outra motivação. E comecei a ter feedback. Pô, isso está me ajudando bastante. Nossa, isso aqui acendeu uma luz aqui para mim. Então, muito nesse sentido. Então, essas foram as duas grandes motivações aí. Qual foi o primeiro livro? Qual que é o título dele? Então, o primeiro chama Guia da Startup, que ele foi baseado... Na Conta? No Conta Cal, exatamente. Conta Cal. Exatamente. Conta Cal, que é demais isso. Qual que era a ideia ali, né? A gente estava naquela época do Lean Startup, né? Sim. O Eric Ries contando ali, né, do Lean Startup. E aí eu queria ver se aquilo fazia sentido, né? Só que usar aquela metodologia dentro da local web era muito fácil, porque, poxa, a local web já tinha lá centenas de milhares de clientes, enorme e tal. Então é óbvio que ia dar certo ali. E aí eu queria fazer de uma maneira que eu conseguisse testar aquilo do zero mesmo, num ambiente B2C, que era o oposto da local web, que era B2B. Então aí comecei a pensar em algumas ideias e tal, né, em como é que eu podia lançar aquilo. E acabei criando um produtinho ali, né? E aí essa história, conversando ali com o Paulo Silveira, ali, da Kaelon ali, né? Ele falou, cara, você é a primeira pessoa que eu tô vendo com uma história real, né? De aplicar o Lean Startup e tal. A gente aqui tá lançando uma editora, né? Que era a Casa do Código, né? E, cara, você não quer escrever um livro, né? Seria um dos primeiros livros aqui da editora. Animal. Eu falei, caramba, pode ser, posso contar minha jornada aqui. E aí eu comecei a escrever as histórias ali, né, o meu passo a passo ali, e acabou gerando o livro. Então esse primeiro livro ele é muito voltado para Discovery, né, chama Guia da Startup. Ele é voltado para Discovery e conta ali como é que eu fiz o Conta Cal ali, e também tem histórias, obviamente, da local web e outras startups ali, que eu fui fazendo entrevista, fui colhendo material, né, para ver se o caminho, né, que eu estava seguindo era um caminho isolado ou se fazia sentido, e fez sentido em várias situações ali. E o Conta Cal era um problema que era seu, né? Era um problema que você tinha, né? Porque você treinava e você queria fazer dieta. Exato. E você queria saber exatamente o seu consumo de calórico. Exatamente. Saber o consumo calórico e você sabe que tem calorias boas, mais ou menos, e ruins, né? Total. Então, poxa, uma coisa é você pegar a caloria de, sei lá, de um bolo versus a mesma quantidade de caloria de uma, sei lá, de uma salada. Total. Né? Pode ser a mesma quantidade, Legumes, mas a qualidade é diferente, ótimo. Né? E como é que você conseguiria medir isso, né? Então a gente acabou criando um sisteminha ali de calorias vermelhas, amarelas e verdes e quanto que você podia comer de cada uma e tal. E ajudou algumas pessoas aí a perder uns eu lembro, aí. Era demais. E você fez um subscription, né? Era recorrência, o pessoal comprava. Eu lembro que você tinha algumas centenas de usuários lá, né? Foi divertido. Foi bem bacana. E o segundo, qual foi? Aí o segundo foi muito nessa linha de gestão de produto mesmo, a função gestão de produto, né? Qual que é o nome? Tinha muito... Gestão de produto. Gestão de produto. Super, né? Super inovador. Mas nem sei se tinha literatura de produto, né? Então faz total sentido. Né? Então foi bem focado nesse tema mesmo, gestão de produto. Como é que é a função de gestão de produto? Qual é o ciclo de vida de um produto de software, né? De um produto digital, né? Tem a parte da inovação, aí depois da inovação tem a escala, só que entre a inovação e a escala tem aquele abismo ali, não são todos os produtos que cruzam o abismo, que é o tal do Product Market Fit, né? Então, enfim, contando dessa coisa do ciclo de vida e o que um gestor de produto faz em cada uma dessas fases do ciclo de vida. E quando você tem mais de um produto, como é que você gerencia um portfólio de produtos, que aí entra a questão da matriz BCG e tal. Então é muito focado na teoria de gestão de produto, né? Teoria, e obviamente eu dou um monte de exemplos aí, eu dei bastante exemplo da Local Web, que o livro foi escrito na época que eu estava no Local Web, e depois eu fiz uma atualização dele, contando coisas da Conta Azul também. Legal. Então tem muita... Isso é uma coisa que eu me preocupo bastante, né? Sempre quando eu vou apresentar algum tema, trazer exemplos práticos reais, que né? Ilustram, né? Ilustram melhor o tema. Aqui não tem gestão de produto de palco não, galera. E o terceiro, Jorge? O terceiro acabou surgindo na turma ali do PM3, né? Eu fui fazer o curso ali do PM3. É bem legal o curso. Você fez o curso ou você desenvolveu o curso? Eu acabei dando algumas aulas. O pessoal me convidou para dar algumas aulas. E aí, dentre as aulas que eles me pediram para convidar, enfim, tem várias de gestão de produto ali, introdução à gestão de produto, ciclo de vida, matriz BCG, essa coisa toda. Mas pediram para montar uma aula sobre o papel do head de produto, do VP de produto. E aí, isso era material novo, né? O outro já era material que eu já estava acostumado, isso é material novo. Aí eu comecei a formatar esse material e falei, caramba, isso aqui acho que dá mais um livro, né? E aí eu acabei formatando
dividido em 3 partes, né? Uma parte de conceitos, né? Que fala da carreira, fala de estrutura de time, fala o que é ser, né? um líder de produto ali, um líder de um time de desenvolvimento de produto. Aí uma parte bem pessoal ali, que é de princípios, né? Tá. Que fala muito de cultura e de quais os princípios que eu acredito que fazem, né? um time ter sucesso, né? Um time de desenvolvimento de produto ter sucesso. E aí a terceira parte que eu comentei ali é a parte das ferramentas. Tá. Quais são as ferramentas que eu utilizo? E as ferramentas são cerimônias, são maneiras de, né, Modelo de gestão, avaliação de desempenho, Bacana. contratação e assim por diante, feedback e tal. Então Todos eles saíram pela Casa do todos Código? eles pela Casa do Código. Tá bem, hein, Paulo? Todos pela Casa do Código. O pessoal me trata muito bem ali. Eu adoro o Paulo, adoro o Rodrigo também da Vindi, que os dois são colados, né? São quase irmãos É ali. verdade. Uma Muito turma bacana. Muito boa. E ao escrever o livro, o que você teve de retorno, Joca? Pra mim foi muito... Eu também aprendi muito escrevendo, né? Na minha vida, eu sempre gostei muito de colocar as coisas no papel pra eu aprender. Então eu também tinha um pouco dessa atitude um pouco egoísta. Eu falei, cara, vou escrever aqui porque eu gosto de documentar, de documentar. Me trouxe muitas portas que se abriram, conheci muitas pessoas que eu não imaginava conhecer. Foi uma grata surpresa. Perdi muito dinheiro, porque ganhar dinheiro com o livro é muito difícil. Não rola. Depois ainda comprei os direitos do meu livro recentemente, que eu quero ver o que eu vou fazer, se eu vou disponibilizar gratuitamente e tal. Mas foi muito interessante pra mim, assim, as portas que se abriram, as pessoas que eu conheci. O que você teve de retorno depois que você escreveu os 3 livros? Acho que foi exatamente isso mesmo, Toledo. Conhecer muitas pessoas, né? Ouvir muito feedback de, me ajudou aqui, isso aqui que você escreveu aqui se aplicou 100% aqui no que eu estava precisando, na situação que eu estava vivendo. Então, foi isso, foi essa, né, gratidão, né, de ver o livro de fato ajudando pessoas, que era o meu objetivo original. Né? E o seu time compra, assim, quando você chega, você menciona, porque normalmente eu não falo, aí o pessoal descobre, você tem um livro, você nem falou. Não, o pessoal já conhecia ali. Já conhecia, né? Quem é de produto hoje não tem como não conhecer, né? Não sei. Não tem tanto. Livros gringos até tem, mas brasileiro com realidade brasileira não tem, né? Não tem. E, Joca, a gente não falava tanto de produto há um tempo atrás, né? Eu acho que a gente começou a falar de produto há o quê? Uns 8 anos que eu comecei a falar de produto. Acho que é por aí mesmo. Antes a gente só falava de Product Manager, de PMI, de caramba. Projetos de 2 anos de desenvolvimento. Isso aí. Uma loucura, né, cara? Que nível de maturidade você acha que a gente se encontra hoje em relação às grandes empresas referência? Facebook, Google e etc. Eu acho que a gente tem algumas empresas aqui no Brasil que estão com um nível bem legal já, assim, que evoluíram bastante, assim. Tem algumas empresas com quem eu converso, enfim, dou alguma mentoria e tal, que eu vejo que ainda estão naquele comecinho, mas tem algumas empresas que acho que estão bastante bem. Eu cito, enfim, as que eu passei, obviamente, né, Localweb, Conta Azul, ali, o próprio Gympass, mas eu, enfim, acompanhando de fora também, porque eu não conheço como é que é o dia a dia, né? Total. Mas o próprio Nubank ali, eu tenho acompanhado coisas bacanas ali da turma ali. Eu tenho visto pessoas boas indo para algumas empresas, então eu acho que muito provavelmente, né, acaba polinizando ali, acaba, né, melhorando ali. Então, enfim, eu acho que a gente tá evoluindo. A gente, os brasileiros, eu acho que sempre a gente teve uma síndrome de... A gente não é tão bom assim, a gente não consegue fazer essas coisas. E lá no Nubank o pessoal também tinha essa síndrome. E aí a gente começou a crescer, começou a entrevistar pessoas dessas empresas. E eu me lembro como se fosse hoje, porque me chamou muita atenção. A gente estava entrevistando um candidato que ele morava nos Estados Unidos, trabalhava no Facebook há muitos anos, e ele já tinha conversado com um monte de gente, e na hora que ele estava conversando comigo, ele falou assim, cara, vou te dizer uma coisa, não estou falando isso boca para fora, vocês têm um nível de maturidade muito bom, que não deve nada a nenhuma empresa do Silicon Valley, pelas quais eu passei. E ele tinha passado por Google, tinha passado pelas melhorzinhas ali. Foi nesse momento que o pessoal começou a perceber, não é mesmo?
Quando a gente começou a fazer benchmark de mobile, o time de mobile foi fazer benchmark na época com o Airbnb, eles falaram, caraca, os caras não sabem nada de mobile. A gente tá em outro nível, os caras não faziam o nível de teste que a gente costumava fazer, automatizado. Era uma robustez muito grande. Então acho que o brasileiro ainda precisa entender síndrome do vira-lata que chama síndrome isso. do vira-lata, né? Era essa a palavra que eu queria. Esse termo. É isso mesmo, né? A gente tem, gente boa. Como é que você tá vendo essa briga por talento, essa desvalorização do real, competição com empresas internacionais pagando dólar, que já sai de cara 5 vezes mais o euro, né? Muito brasileiro foi para Berlim, Londres. Como é que você está vendo isso? Onde você acha que isso vai parar? E ainda tem a questão da pandemia, que o pessoal ainda pode trabalhar remoto, não precisa nem sair do Brasil. Nem né? me fala isso, pois é. Então, cara, isso aí é uma coisa que eu discuto muito com o time de talent ali, com a liderança da Lopes. Assim, não tem solução. Os bolsos são infinitos. Então, se você for trabalhar só na base do salário, acabou. Assim, a briga vai ser inglória e tem um risco grande de você acabar atraindo o talento errado pelo motivo errado. Eu também acho. Né? Então, o que eu procuro fazer? Tentar deixar um salário na média, né? E trabalhar na parte do propósito, da cultura certa, né? Você ter bastante clareza. Então, o nosso propósito lá é ajudar as pessoas a conquistarem o seu lugar. Então, uma coisa que eu me preocupo constantemente é contar para todo mundo quantas pessoas a gente ajudou a conquistar o seu lugar. Quantas pessoas adquiriram sua casa nova, fizeram... O impacto que você está gerando. Exatamente. Então, esse a pessoa precisa entender o que ela está conseguindo gerar de valor, o que ela está movendo em cima daquele propósito. E ter essa cultura, enfim, que a gente busca, né, de muita colaboração, de muito aprendizado com erro, né, de evolução, de inovação. Então é isso, tem que criar um ambiente propício, com um propósito claro e com um salário na média. Se você quiser pagar abaixo da média, você tem que ter um propósito, né? O arcabouço ao redor precisa ser muito forte, né? Exatamente. Então, acho que é muito isso. Acho que depende muito... Se você olhar só para a grana, ferrou. Assim, ferrou. A chance de você trazer mercenários é bem grande. É verdade. Bem grande. Concordo com você. De fato, é um problema grande aí que a gente vai ter que enfrentar, né? Não tem jeito. Tem empresas que estão super capitalizadas e que dobram os salários e não necessariamente a pessoa está pronta, mas ela quer resolver um problema dela e isso acaba dando uma desequilibrada no mercado, né? E, triste a gente perder muitos talentos para fora, né? Porque tem muita gente que fica chateado com todas as crises que a gente está passando e acaba perdendo pessoas inteligentíssimas para outros países, né? Mas no fim das contas, cara, eu acho que uma hora esse ciclo volta, né? As pessoas que foram, uma hora cansam e veem que o Brasil é um lugar incrível e acabam voltando. Aí daqui a pouco essa balança se equilibra em algum momento, né? E a gente está com empresas cada vez mais incríveis aí. Você vê o número de unicórnios crescendo pra caramba. Mesmo empresas tradicionais fazendo... Não estou falando da Lopes, mas vê a Magazine Luiza ali, a transformação digital que eles fizeram. O negócio, de tirar o chapéu ali. Então, assim, tem coisas muito legais aqui para se trabalhar também. Não precisa necessariamente ir para fora, né? É verdade. Você tem razão. Cara, esse episódio vai ser épico. Esse episódio vai ser muito bom. A galera que trabalha com tech, produto, cara, vou te falar. A gente fez um episódio aqui com 3 CTOs conversando sobre tech. O pessoal gostou pra caramba. Que legal. Mas eu acho que aqui a gente foi muito fundo, entramos em vários detalhes. Conta um pouco, Joca, de todo mundo que acompanhou essa história toda aqui. Onde que ela encontra seus livros? Fala do seu blog. Onde que você produz conteúdo que vale a pena direcionar as pessoas? Tá bom. Bom, os livros estão lá na Casa do Código, né? Só entrar lá, /Joca, estão os 3 livros lá. Tem até o bundle, fizeram dá pra comprar os 3 juntos. Isso aí. E eu costumo escrever com frequência no meu blog ali, jaco.com. Tenho escrito com alguma frequência ali. Agora eu estou terminando de publicar os capítulos do livro ali no blog, mas em breve eu vou começar a escrever um pouco desses meus aprendizados, né, da transformação digital ali. Estou até, enfim, com uma ideiazinha aí de talvez escrever um 4 livro, mas muita calma nessa hora. Mas contar um pouco dessa história da transformação digital, que acho que tem muito aprendizado bacana mesmo, né? E é um tema quente, né? É um tema quente. Muito quente. E assim, as empresas tradicionais, elas têm um poder muito grande na mão, né?
mas tem que saber utilizar esse poder, né? De encarar, enfim, essas startups todas, esse poder avassalador, né, que as startups trazem de tecnologia. O segredo não está na tecnologia, está num mindset ali, e as empresas, elas têm um poder enorme que é a história que elas têm. Se elas souberem minerar essa história toda e tirar esse valor, nossa senhora, vai ficar bonito. Legal, demais. Obrigado, Joca. Foi um prazer ter você aqui. 1h30 de programa já. Olha só. Passa rápido, né? Queria te agradecer, boa. Obrigado aí pelo seu tempo, adorei o bate-papo, bom te rever depois de já, cara, um bom tempo, né? Acho que a gente se viu, a gente foi almoçar para falar sobre o G4, se eu não me engano, isso aí, no Praça São Lourenço. Faz acho que uns foi 2 antes da pandemia. anos, pelo menos. Foi antes da pandemia, não foi? Com certeza, com certeza. É isso aí. Obrigado. Cara, valeu. Obrigado você pelo convite, muito legal. Valeu, galera. Se você ficou até aí, não esquece, dá o like, deixa seu comentário. Faltou alguma coisa que a gente deveria ter falado? Comenta aí, que depois eu vou puxar a pergunta aqui pro Joca e eu respondo lá para vocês. Semana que vem tem mais, todo domingo, 6 horas da tarde. Um beijo e até a próxima semana.